Bom dia, caros espectadores! No programa de hoje do Você Pergunta, a Embrioelce Responde, nós iremos tratar das malformações associadas a falhas no fechamento da parede corporal. Para nos auxiliar, nós temos aqui a ilustre presença da doutora Carol, neonatologista formada pela UFC, doutor Fernando, cirurgião pediátrico formado pelo FRN, e da doutora Mônica, obstetra formada pelo FRJ. Vamos agora às perguntas sobre o tema. Sim, claro, sim. Obrigada, produção. O microfone tá certinho aqui? Já começamos a gravar? Sim, ok. Enfim, gente, primeiramente, eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite por estar aqui nesse programa maravilhoso, Encontro com Renata Giovino. Como ela mesma já apresentou brilhantemente, eu sou a médica neonatologista. Eu estou hoje com dois grandes amigos, inclusive da época de faculdade, para responder as perguntas do pessoal de casa, a sua pergunta. E como nós vamos tirar essas dúvidas? É muito fácil. Eles fizeram e vocês também podem fazer. É só mandar o seu vídeo com a sua dúvida para o WhatsApp do Encontro, que aqui vão ser selecionadas as melhores perguntas e as mais recorrentes e nós vamos responder aqui, no palco do Encontro, para todo mundo poder desfrutar. Afinal, o que é uma malformação da parede corporal? As malformações fetais, em geral, são defeitos na formação de um órgão, de parte de um órgão ou de uma região maior do corpo, que ocorrem durante a gestação, já estando presentes no nascimento. As anomalias decorrentes de defeitos no fechamento da parede corporal, em específico, são caracterizadas pela herniação de uma ou mais vísceras na cavidade amniótica. E em qual período do desenvolvimento ocorre esse tipo de malformação? Elias, sua pergunta foi ótima, inclusive é uma dúvida muito recorrente no meu consultório. As malformações, elas podem começar a se originar a partir da 4ª semana embrionária, só que você chega para mim e diz que fica muito confuso quando vai ao médico. Ora eles falam semana embrionária, ora eles falam semana gestacional e você não sabe qual é o certo. Olha, eu como neonatologista vou te dizer uma coisa. Não esquenta a tua cabeça com isso, fica tranquilo. O que é importante tu saber é que a 4ª semana embrionária, ela equivale à 6ª semana gestacional. Basicamente, o que difere entre elas duas é só o ponto de vista. Uma olha mais para o lado clínico e eu posso dizer que a outra olha mais para o embrião. Então é isso, Elias. Eu espero ter sanado a sua dúvida. Quais são as principais malformações que ocorrem na parede corporal? As principais são a gastrosquise, a onfalocele, a ectopia cordis e a pentalogia de Cantrell. Quais as diferenças entre elas? A gastrosquise é uma anomalia esporádica com incidência global de 1 em 4.000 nascimentos. Consiste em um defeito de fechamento de toda a espessura da parede abdominal, permitindo a evisceração principalmente do intestino. Este defeito não é recoberto por membrana, expondo assim as alças intestinais ao líquido amniótico, fator que pode levar ao edema da parede intestinal ao longo da gestação. O orifício é pequeno, geralmente menor que 2 cm e tipicamente na parede abdominal, na altura e quase sempre à direita da inervação do cordão umbilical. A onfalocele, com incidência de 1 em cada 1.100 óbitos fetais e 1 em cada 4.000 nascidos vivos, é um defeito na linha média na base do cordão umbilical, recoberto por membrana, com a face interna constituída por peritônio parietal e a externa por geleia de Wharton, com a inserção do cordão no ápice do saco herniário. O saco herniário pode apresentar variação da quantidade de alças intestinais e a presença associada de fígado, o que não é incomum, sendo conhecida por onfalocele gigante. Pronto, vamos lá. Ectopia cordis significa uma cardiopatia congênita rara, mas não precisa se desesperar com esse nome grande. Significa que o coração está numa posição anômala, fora da cavidade torácica. Mas eu tenho uma notícia ótima para te dar. Diagnósticos pré-natais
são maravilhosos, aumentam muito a taxa de sobrevida desses pacientes. Isso não é uma coisa muito boa? Vamos analisar aqui duas malformações associadas ao fechamento da parede corporal. Nesta primeira ultrassonografia, observamos um caso de gastrosquise. Pode-se perceber o defeito na formação da parede abdominal. Esse defeito acarretou em vísceras abdominais expostas, como estômago e intestinos. Essa anomalia quase sempre ocorre à direita da região umbilical. Nestas outras imagens, temos um caso de onfalocele. Aqui observa-se vísceras abdominais através de um defeito central do abdômen, no local de inserção do cordão umbilical. A onfalocele difere da gastrosquise por apresentar uma membrana que recobre o conteúdo abdominal e por ser mais frequentemente associada com alterações cromossômicas. Existe algum fator de predisposição? Pergunta ótima. Os nossos telespectadores estão arrasando. Inclusive, você não vai perder a oportunidade de mandar a sua pergunta. Pode mandar para o WhatsApp do encontro que a nossa equipe vai receber e vai analisar. E quem sabe o seu vídeo pode passar aqui no palco do Encontro com Renata Giovino. Vai perder uma oportunidade interessantíssima dessa? Fica a reflexão. Pronto, agora é hora de responder a pergunta do rapaz. Vamos dividir por partes, que eu acho que vai ficar melhor de entender. Pronto. Foi possível observar que a gastrosquise acometia mais aqueles bebês que eram gerados por mães que eram primíparas, ou seja, que iam parir pela primeira vez, ou ainda que tinham idade menor do que 20 anos. Já na onfalocele é ao contrário. Foi possível observar que os bebês que eram mais acometidos pela onfalocele eram aqueles que eram gerados por mães que tinham idade mais avançada. E não é só isso que pode predispor esses tipos de patologias. Também pode ser o uso de drogas, de álcool, de medicamentos como ibuprofeno, pode até ser aspirina. Ou seja, existem vários fatores. Eu espero que essa tenha sido a sua dúvida e que ela tenha sido respondida. Como que é diagnosticado ou identificado esse tipo de malformação? Então, em geral, a identificação é feita por meio de uma ultrassonografia na 12ª semana e pela identificação de uma quantidade anormal da alfa-fetoproteína no líquido amniótico nesse período, que se encontra aumentado. O diagnóstico é importante para a orientação da conduta clínica da gestação e também para a orientação e preparação para o tratamento do bebê. E quando e como é tratado? A adequada assistência em casos de malformação da parede corporal demanda experiência do serviço e conhecimento da história natural da lesão. No caso da gastrosquise, o tratamento se faz com fechamento cirúrgico primário do defeito na parede abdominal anterior nas primeiras horas de vida. É possível ainda a colocação de um silo cirúrgico para reduzir gradativamente as alças para a cavidade peritoneal, quando então é realizado o fechamento do defeito na parede. O procedimento cirúrgico na onfalocele é semelhante ao da gastrosquise, com a adicional da remoção da membrana que circunda as vísceras. Já na pitalogia de Cantrell, o procedimento cirúrgico ocorre para as várias deformidades encontradas, como a onfalocele epigástrica, o defeito diafragmático anterior e a ausência do pericárdio parietal inferior. Já para a ectopia cordis, assim como as outras, a cirurgia é a única opção terapêutica. Ela é normalmente realizada nos primeiros dias de vida, mas irá depender da gravidade da doença e do estado de saúde do bebê. Então é isso, pessoal. Esperamos que as dúvidas de vocês sobre as malformações associadas a falhas no fechamento da parede corporal tenham sido esclarecidas. Aproveito aqui para agradecer imensamente a colaboração dos médicos convidados do programa de hoje. E esse foi mais um Você Pergunta, a Embrioelce Responde. Tenha um ótimo dia e até a próxima!